Boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje, o nosso foco não vai estar naquele momento super dramático, sabe, quando alguém finalmente decide parar de usar uma substância. Na verdade, a nossa investigação explora um território bem mais sutil e silencioso. A premissa de hoje é simples, mas, olha, frequentemente ignorada. Interromper o abuso não é, de jeito nenhum, a linha de chegada. É, na verdade, só o ponto de partida para um processo gigantesco de reconstrução. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar direto nisso. Dá para imaginar a exaustão profunda de uma família que, depois de meses acompanhando a sobriedade de um parente, solta essa frase. Sinceramente, ele estava melhor quando bebia. Pesado, né? Chocante. Mas na realidade clínica, aquele silêncio fantasmagórico e a apatia total da chamada abstinência seca conseguem ser muitas vezes mais desgastantes e assustadores do que o próprio caos explosivo da dependência ativa. Seção 3. O caso do engenheiro T. O mistério da vida pausada. Para tirar essa discussão da teoria acadêmica, a gente vai olhar para um registro clínico real. E é super importante acompanhar essa trajetória com empatia, sem nenhum tipo de julgamento moral, tá? Porque a estagnação que a gente vai ver não é uma simples falha de caráter ou preguiça. É o colapso total de um sistema de enfrentamento da realidade. Aqui a gente tem a linha do tempo exata de como a vida do paciente T, um engenheiro de 45 anos, ruiu. Foram 20 anos de dependência severa, seguidos por 3 meses de internação involuntária, e a palavra-chave aqui é involuntária. A sobriedade inicial dele foi forçada. O ambiente rígido da clínica tomou a decisão por ele, ou seja, não rolou um despertar cognitivo próprio. Depois disso vieram 7 meses do que parecia ser um baita sucesso, mas que era só uma fachada estagnada, terminando em 2 recaídas trágicas e sucessivas em um espaço de apenas 3 semanas. E o que é realmente muito doido nessa balança é a contradição brutal que esse paciente viveu. De um lado, uma vitória biológica incontestável, um corpo livre da substância, um fígado limpo, sem aquela fissura física absurda, mas do outro lado, um fracasso psicológico total. O sistema ideológico dele, a maneira de pensar e agir, continuava intacto. Ele não abria mão de jeito nenhum de manter contato com os velhos parceiros de bar e mantinha exatamente as mesmas atitudes defensivas de 20 anos atrás. Isso ficou escancarado quando a esposa dele tentou ajudar, sugerindo que lessem juntos um livro sobre recuperação. A resposta? Uma verdadeira porta na cara. Não preciso de mais informação, já sei o que é certo e errado. Nossa, isso mostra uma recusa arrogante ao aprendizado, um bloqueio absoluto contra o crescimento emocional que é vital para sustentar essa nova fase. Ele se trancou na própria razão. O paradoxo da paralisia, o perigo da abstinência putativa. Isso leva a gente direto para a base teórica que explica o motivo de toda essa inércia. A literatura técnica chama esse quadro de abstinência putativa, que é, na prática, uma falsa abstinência. É uma condição mega perigosa e ilusória. A pessoa jura de pés juntos que está em recuperação, só que o não uso só ocorreu porque ela não tinha acesso durante a internação, faltou autonomia interna. E sem construir uma base psicossocial de verdade, adivinha, essa falsa sobriedade desmorona que nem um castelo de cartas assim que as barreiras da clínica desaparecem. Os especialistas têm uma imagem brilhante para ilustrar isso, a analogia do filme pausado. Imagina pegar o controle remoto e simplesmente apertar o botão pause bem no meio das cenas caóticas da dependência. O grande erro é continuar largado no sofá, olhando para uma tela eternamente congelada naquela mesma imagem problemática, em vez de tomar a atitude ativa de ejetar a fita e dar o play numa história completamente nova. É uma exaustão mental absurda. Outra analogia incrivelmente poderosa é a do vaso vazio. Pensa no ato de arrancar uma planta de um terreno super envenenado. Maravilhoso, certo? Um passo vital. O problema acontece quando, logo em seguida, a gente coloca essa planta num vaso de vidro lindo, mas completamente vazio. Sem terra, sem água, zero nutrientes. Tirar o veneno é essencial, lógico, mas sobreviver num vaso vazio, sem criar novas rotinas ou mecanismos de enfrentamento, impede completamente qualquer crescimento real. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a gente precisa entender o papel da substância na vida dessa pessoa. Por 2 décadas, não era só uma bebidinha de fim de semana, era o verdadeiro canivete suíço emocional dele. Era a única ferramenta para lidar com o estresse do trabalho, a alegria, a ansiedade e aquele tédio esmagador. Quando a clínica puxou esse canivete da mão dele, o cérebro simplesmente travou. Ele não fazia ideia de como operar a realidade de cara limpa. Síndrome abstêmia da bradicinésia. Nomeando a paralisia silenciosa. Para a gente diagnosticar e intervir um problema, a ciência precisa dar um nome exato para ele. Mas, antes de falar da paralisia, qual é a linha de base saudável? O padrão esperado é a abstemiocinésia,
ou, de um jeito mais simples, o movimento abstêmio. Isso significa qualquer ação concreta em prol da mudança. Pode ser ir de coração aberto nas reuniões, começar um esporte, estudar sobre dependência, criar novos amigos. Tudo isso são ações ativas e protetoras que, literalmente, puxam a pessoa para longe da zona de perigo. Mas quando a coisa sai dos trilhos, a gente observa duas variações bem diferentes. A cinesia abstêmia, uma paralisação total e involuntária, tipo as sequelas de um AVC grave ou uma doença mental severa. A pessoa perdeu o equipamento biológico para decidir. Já a bradicinesia abstêmia, bom, esse é um termo super engenhoso adaptado da neurologia. Ele descreve uma lentidão e uma pobreza absurda de esforços. A pessoa tem total capacidade motora e intelectual, mas manifesta uma dissociação perigosa. Tem o potencial enorme para mudar, mas a execução de fato é quase zero. E olha, isso não é um conceito inventado do nada. Essa síndrome organiza brilhantemente conhecimentos que já existiam na psicologia. Nas teorias do Prochaska de Clemente, é aquele estágio de contemplação permanente, onde se quer muito, mas não se faz nada. Para os pesquisadores Marlatt e Gordon, é a falta brutal de habilidades para lidar com a vida. E nos grupos de alcoólicos anônimos, é a famosa figura da abstinência seca. Colocar tudo isso debaixo do nome bradicinesia é fundamental porque tira a culpa moral e traz o foco direto para a ciência e para o tratamento. Critérios diagnósticos, identificando a síndrome. Vamos ver como isso se aplica no mundo real. Essa teoria vira um mapa de resgate maravilhoso para profissionais e familiares identificarem as bandeiras vermelhas bem antes do pior acontecer. A regra de ouro começa pelo número 3. Os especialistas determinam que esses comportamentos estagnados não podem ser só uma semana ruim. Eles precisam persistir de forma ininterrupta por pelo menos 3 meses depois que a pessoa parou de usar a substância. Batendo esse tempo, a avaliação exige 4 de 5 comportamentos clássicos. Presta atenção, a pessoa é totalmente passiva na terapia, ela mantém, sem nenhuma necessidade, laços sociais tóxicos e velhas amizades de bar, recusa aprender qualquer coisa nova, a rotina diária é exatamente a mesma de antes, e ela usa um vocabulário super defensivo, soltando frases prontas tipo "Ah, não posso simplesmente romper laços". É a própria definição de estagnação. Mas calma, tem uma trava de segurança que é inegociável aqui. A regra de exclusão. Os terapeutas têm a obrigação ética de investigar a fundo se essa apatia toda não está, na verdade, escondendo problemas biológicos muito mais pesados. É obrigatório descartar um transtorno depressivo maior, transtornos de personalidade severos ou até danos cognitivos reais causados pelo uso crônico. Porque se o hardware mental estiver comprometido, a abordagem médica precisa ser completamente diferente. O movimento que salva. Engenharia de uma nova realidade. Felizmente, tem luz no fim do túnel. Vamos ver como o engenheiro T escapou dessa armadilha. Quando o diagnóstico certo foi feito, as ações mudaram de forma agressiva. Primeiro, contratos comportamentais super rigorosos, acabando com o auto-engano. Segundo, ativação motivacional em doses parciais e graduais. Terceiro, aquele corte definitivo com os antigos parceiros de uso. E quarto, começar hábitos completamente virgens na rotina dele. Como entrar na natação. Foi esse esforço contínuo e intencional que finalmente derreteu aquele sistema ideológico todo congelado. Isso traz uma lição gigantesca e universal. Não existe cura no vácuo. Seja parar com álcool, largar o jogo ou fugir de uma relação tóxica, interromper o hábito ruim só serve para limpar o terreno. Se esse terreno gigante e desocupado não for rapidamente e agressivamente preenchido por novas rotinas e lógicas saudáveis, o cérebro vai fazer o que sempre faz. Vai recorrer ao conforto ilusório das velhas soluções destrutivas. É por isso que essa frase bate tão forte. A única proteção real contra a força gravitacional da recaída é o movimento contínuo e intencional. Ficar parado no sofá esperando a sobriedade fazer um milagre mágico é um erro fatal. É o passo ativo, executado todos os dias, que constrói uma defesa duradoura. Diante de todas essas engrenagens incríveis da nossa mente, a gente esbarra numa questão quase filosófica. Pensa com a gente. Quando é, afinal, o momento exato em que alguém solta as amarras do passado, deixa de ser apenas uma pessoa em recuperação e desperta como um ser humano inteiramente novo? A grande sacada é que a verdadeira libertação é definida pela grandiosidade da vida que a gente escolhe construir hoje, no presente, e não para aquela fuga constante e cansativa dos fantasmas do passado.
Que esse mergulho nas dinâmicas do comportamento traga muita inspiração e dissipe preconceitos, deixando aquele gostinho de quero mais sobre o poder incrível da mente humana. Um excelente movimento constante a todos e encerramos aqui a nossa explicação. Até a próxima!